Nos últimos meses, você tem visto aí o governo correndo contra o tempo, governo Lula, correndo contra o tempo para aprovar o tal da reforma tributária, né, da reforma de impostos, tributos, taxas, porque há uma pressa. E se não fosse o Lula, teria que ser o governo Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhasse, ele teria que resolver isso aí. A reforma tributária, ela ia sair tanto com Lula, como também com o Bolsonaro. E por que essa pressa da reforma tributária? Há uma pressão muito grande que se aumente a arrecadação de dinheiro através dos impostos, das taxas. Por que será, gente? Olha só isso aqui, ó. Contas públicas têm piora de quase 260 bilhões de reais até o mês de novembro do ano passado, em 2023, aponta Banco Central. Aumento do rombo está relacionado à alta das despesas, e o recuo do quê? Da arrecadação. Dívida pública registrou um aumento de 2,1 pontos no parcial do ano para 73,8% do PIB brasileiro. Então, as contas públicas registrou um rombo aí, uma piora. O Brasil, no caso, o povo brasileiro, está cada vez mais devendo. Você que está assistindo esse vídeo, você está devendo. Você está negativado. Você é um caloteiro. Você, povo brasileiro, é caloteiro, porque você tem que pagar isso aqui, pagar esta dívida aqui de 260 bilhões de reais. Como é que o povo brasileiro vai ter que pagar? Aumentando a arrecadação de impostos. E você vê que houve um aumento no rombo relacionado à alta de despesas. Você sabia que nós temos, o povo brasileiro, o Brasil, temos o segundo sistema político mais caro do mundo? O nosso sistema político do Brasil é o segundo sistema político mais caro do planeta. Só fica atrás do sistema político dos americanos, dos Estados Unidos. Bom, se o nosso sistema político é o segundo mais caro do planeta, custa muito caro, não teria que cortar por onde se gasta muito, que seria o sistema político, cortar nos seus altos salários, nas suas regalias, na sua vida de rei de Marajá? Porque vai cortar no Bolsa Família os 600 reais que dá para o povo pobre? Ou o povo pobre é que dá gasto? 600 reais por mês para 20 milhões de brasileiros dá uma faixa de 180 bilhões de reais por ano de orçamento. Sustentar 20 milhões de brasileiros com Bolsa Família o governo gasta 180 bilhões de reais por ano. Você sabe quanto custa para sustentar o segundo sistema político mais caro do mundo, que é o brasileiro? Mais de 500 bilhões de reais por ano. E isso a gente está falando de salário. Agora vamos jogar lá para a dívida pública. Olha quanto está a dívida pública brasileira. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. Aqui, dívida pública. A dívida do setor público consolidado registrou uma alta de 0,5 ponto percentual do PIB, passando de 73,7% do PIB em outubro do ano passado, de 2023, para 73,8% do PIB em novembro. O equivalente, sabe a quanto? Olha o valor dessa brincadeira, meu querido. 7,970 bilhões de reais, quase 8
trilhões de reais. Essa é a dívida que o povo brasileiro tem que pagar, que você, que a sua família, que a família brasileira vai ter que pagar, porque tem que pagar. Por isso que está se cobrando aumento da arrecadação de impostos. Alguém quer receber o dinheiro que lhe é devido. Sabe quem são eles? Pessoas extremamente ricas, os banqueiros que emprestaram dinheiro, tanto os banqueiros nacionais aqui, que estão aqui no Brasil, como os banqueiros lá internacionais, FMI, Banco BIS, Banco Mundial, aqueles banqueiros internacionais, famílias extremamente ricas, que são elas que mandam no mundo, elas querem receber o dinheiro delas. Só que tem um porém aí, meu querido. Nos últimos 3 anos, somando 2022, o ano passado 2023, esse ano 2024, o povo brasileiro pagou através dos impostos quase 6 trilhões de reais em dívida pública. É isso mesmo que você está ouvindo. Que isso, Clóvis? Em 3 anos a gente pagou o equivalente a 6 trilhões de reais? Quase 6 trilhões de reais, e a dívida pública já está quase chegando em 8 trilhões. Então o que adiantou a gente pagar em 3 anos, nos 3 últimos anos, contando com esse ano de 2024, quase 6 trilhões de reais de dívida pública, se a dívida pública só aumenta? Todo ano a gente está pagando na casa de 1 trilhão e 500, 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 700, 2 trilhões, que foi igual o que pagou foi ano passado, 2 trilhões e 10 bilhões, e a dívida só aumenta. É um saco vazio, né? É um saco que não tem fundo, só vai pagando, e quem está se deliciando disso aí, quem está se agradando, ficando muito feliz, as famílias extremamente ricas, que são elas que mandam nos políticos, mandam no sistema político, principalmente os banqueiros. Por isso que o sistema político está correndo que nem correndo que nem um desesperado, né? Está desesperadamente correndo para aumentar a arrecadação de impostos. Por quê? Porque tem que pagar essa dívida que o povo fez. Foi o povo que fez, não foi o sistema político. Você sabia que a dívida pública ela se iniciou no ano de 1861? Sim, 1861. E até hoje não foi paga. Então a dívida pública ela não começou agora, nesses últimos anos. Ela começou no Brasil Império em 1861 e nunca foi paga. Só aumenta. E sabe por que eu estou enfatizando em relação à dívida pública? Ela atrapalha do brasileiro ter uma vida digna, uma vida decente que nós merecemos. Pagamos trilhões de reais em impostos, muitos, somos dos países que mais pagam impostos, e o Brasil não tem uma saúde pública decente, uma educação pública decente, uma segurança pública decente, estradas e rodovias decente, malha ferroviária decente, moradia para todo mundo, lazer para todo mundo. Agora os políticos estão felizes porque eles têm vida digna, e os banqueiros nem se falam, porque eles estão levando praticamente quase mais da metade da nossa arrecadação de impostos, indo para quem? Para os banqueiros, através dessa desgraça chamada dívida pública. Aqui, ó, dívida pública. Passa para frente esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e fui, ó. Você tá devendo aí, meu querido. Trate de pagar aí, ó. Contas públicas tem piora de quase 260 bilhões de reais e o povo vai ter que pagar, aumentando a arrecadação de impostos. Se vira, povo brasileiro. Não é um político que vai pagar, nem um banqueiro que vai amenizar essa dívida aí. Ele quer o dinheiro dele. E quem tem que pagar é você. Você fez a dívida, povo brasileiro. Fui.